nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos num novo ano, o ano está ainda começando para nós, né? E é claro que todo novo ano ele vem, e com ele vem as nossas expectativas, vem também os nossos desafios. Os desafios vêm pelas circunstâncias que já existem, que você já deve ter identificado no comecinho do ano, envolvendo a sua família, o seu trabalho, os seus estudos. Acredito que cada um de nós aqui já tem um planejamento. A Bíblia nos manda planejar, né? Fala que é sábio planejar. Quando a gente quer construir uma casa, ou quando a gente vai sair em batalha contra algum exército, para a gente não ser envergonhado, né? Para não começar uma obra e não conseguir acabar, para não entrar numa batalha e depois perder. Então é importante mesmo que você avalie as suas possibilidades, as suas necessidades, avalie aquilo que já vem chegando para você, que você já encontra como um desafio a ser vencido, um obstáculo a ser superado, ou mesmo um sonho, um projeto a ser realizado também, né? Então todo novo ano traz novos desafios. Desafios faz parte das conquistas. Não há, de fato, colheitas, né, sem semeadura, não há vitória sem luta, e nós sabemos que cada ano nós temos que arregaçar as mangas e fazer o nosso melhor, fazer a nossa parte, confiados, é claro, no cuidado, né, na assistência, na providência que Deus vai trazer àquilo que é o trabalho das nossas mãos também. Então, diante dos desafios do ano, o que nós devemos fazer, né? O que nós devemos nos lembrar? Qual é o sentimento que a gente tem que ter? Qual o posicionamento que a gente não pode esquecer? Então, eu linkei aqui 3, é claro que existe muito mais, né? A Bíblia é rica em sábios conselhos para nós, em boas diretrizes, em boas orientações, algumas até determinações, mandamentos mesmo de Deus, que nós não podemos deixar de exercer, de cumprir, e não podemos também negociar, né, coisa que Deus traz como ordem, como determinação. Mas eu linkei 3 para desafiar você, para desafiar o meu coração, para desafiar a vida da igreja, né, para caminharmos e a nos lembrar de que são passos que damos, princípios que exercemos, que colaboram para que nós alcancemos, quem sabe, um resultado melhor, né, no vencer das lutas, no transpor dos desafios, no realizar aí dos sonhos e dos projetos. E eu faço isso pensando na vida da igreja também, São José. Temos a graça de mais um ano, né? Como igreja, como povo de Deus, e algo que vamos ter que demonstrar de novo é confiança, fidelidade e generosidade. São ações que envolvem o trabalho da igreja, envolvem a ação da igreja, na proclamação do Evangelho, no realizar das atividades, dos eventos, dos projetos, mas sobretudo naquele firme e bom propósito de cada ano de fazer da presença da igreja a igreja que glorifica a Deus, a oportunidade de levar conhecimento de Deus, conhecimento da fé, conhecimento da salvação àqueles que estão aqui na cidade ou onde a igreja conseguir chegar, né, com o seu testemunho, com a sua vida, com o seu princípio de serviço ao Senhor e ao seu reino também. Então, quero iniciar aqui falando, é claro, da confiança em Deus. E tem um texto bíblico que eu quero ler com vocês. É um texto de Romanos, capítulo 11, verso 33 a 36. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, também já está projetado aí para facilitar, né, a você, meu irmão, minha irmã, acompanhar a leitura desse texto da palavra de Deus, que nos chama, que nos desafia a confiar no Senhor no ano de 2023 e, é claro, em cada dia, em cada ano, que Deus nos preservar também com vida. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe viesse a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Confiança em Deus.
Esse texto nos traz a razão do porquê nós confiamos em Deus. Como eu já disse, o planejamento é nosso, os desafios são nossos. As possibilidades, Deus já trouxe para nós, porque as possibilidades que temos aqui é em razão daquilo que Deus já fez, né? Aquilo que Deus já realizou na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, como resultado dos nossos estudos, o aprendizado que a gente tem, as experiências que nós já vivemos, os anos que já passaram, tudo isso trouxe uma bagagem de conhecimento, né? Que nos ajuda nos desafios desse ano. Mas a confiança nossa não pode ser naquilo que a gente tem, naquilo que a gente é capaz, na força do nosso braço, no conhecimento adquirido. A nossa confiança para vencer os desafios, para alcançar o resultado, tem que ser no Senhor. Porque é Ele que torna aquela sementinha que você joga na terra, aquele esforço, aquele trabalho, aquele empenho que você dá numa tarefa, numa ação, para resolver um problema, ou para alcançar o realizar de um sonho, de um projeto. É Ele que dá o abençoar, que traz o resultado, que gera a possibilidade da gente chegar lá, da gente alcançar, da gente fazer. Quando confiamos só no nosso braço, só na nossa força, só no nosso conhecimento, vamos nos deparar com o quê? Com as nossas limitações. Será que você tem tudo que você precisa para realizar os sonhos que você deseja realizar em 2023? Sonho na vida profissional ou familiar? Será que você tem mesmo todos os recursos, conhece tudo, planejou tão bem que não vai haver nenhuma falha, não vai acontecer nada que vai te surpreender e vai demonstrar que aquilo que você tem, aquilo que você planejou não é suficiente? É claro que o ano nos traz surpresas. É claro que alguma situação ou circunstância vai nos colocar sem aquela resposta que a gente gostaria de ter, sem aquela convicção de caminho, de escolha, que nós queríamos ter como certeza para decidir, sabendo, esse é o melhor caminho, esse é o melhor jeito de fazer, essa é a melhor forma de resolver esse problema, de tratar esse assunto, de aplacar essa dor e esse sofrimento, de alcançar o sonho que nós almejamos. Quando nós agimos só por nós, só por aquilo que temos, só por aquilo que buscamos, só por aquilo que nós conquistamos, só por aquilo e dentro daquilo que é nosso, nós vamos nos deparar com as nossas limitações, vamos perceber que não é suficiente. Por isso precisamos confiar em Deus. O texto diz que em Deus há profundidade e riqueza. Há profundidade e riqueza. Não há nada que a gente precise que Deus não possa realizar, que Deus não possa completar. Não há nada que de fato a gente necessite durante o ano que Ele não venha fazer na sua providência para nós. Deus nos promete dar o bastante. Pode não ser aquilo que você espera, pode não ser do tamanho que você deseja, mas é sempre dentro daquilo que você precisa. Pode não ser da forma que você planejou. Às vezes os caminhos de Deus são caminhos diferentes dos nossos caminhos, os pensamentos dele são bem mais amplos, bem mais altos que o nosso. E ele nos leva por caminhos que a gente nem imaginou. E de repente aquilo que a gente esperava que aconteça não acontece, mas aquilo que a gente não esperava, Deus nos surpreende trazendo. Então a Bíblia nos desafia a confiar na riqueza que é do Senhor. Nosso Deus é dono da ouro, da prata, nosso Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos, nosso Deus não tem situação, circunstância com a qual Ele não pode lidar, não tem pessoa, não tem governo, não tem situação ou circunstância que não esteja dentro do seu controle. Aquelas tempestades que nos afligem, que nos amedrontam, que geram temor à nossa vida, não geram temor no coração do nosso Deus. O que nos apavora, como apavorou os apóstolos no meio do mar da Galileia, na tempestade que eles enfrentaram e que eles acharam que iam a pique. O Senhor Jesus, de repente, vem ao encontro deles, andando sobre as águas e tem o controle do mar e das ondas debaixo dos seus pés. Por isso, diante dos desafios, diante dos sonhos, dos projetos de 2023, nós somos convidados a confiar no Senhor. E o salmista diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos. E carros e cavalos eram instrumentos de guerra. Eram instrumentos que os exércitos saíam para demonstrar força nas batalhas, para alcançar as vitórias. E o salmista diz, eu não. Eu sei que é importante o cavalo, eu sei que é importante também
os carros, né? Eu sei que são equipamentos bons, que podem ser usados na guerra, mas a minha confiança não é nesses carros, não é nesses cavalos, é no Senhor nosso Deus. É Ele que nos ajuda nas batalhas, é Ele que nos fortalece o braço, é Ele que prepara para nós as vitórias, agindo em nosso favor e realizando aquilo que às vezes a gente não consegue realizar. Então, no ano de 2023, nós somos convidados a confiar no Senhor. É importante que você faça planos. E é importante que você avalie bem o que você já tem. Quais são os recursos e as possibilidades que Deus já te deu para enfrentar as lutas, para alcançar os objetivos. Mas você não pode confiar só nisso, porque você vai ser surpreendido com tempestades, com incertezas, com situações e circunstâncias nas quais esse recurso não é totalmente suficiente. Quem sabe vão te deixar sem ação, com pés e mãos atados, sem saber que rumo tomar, que caminho tomar. Então é importante confiar no Deus que tem as suas riquezas, que tem a grandeza do seu nome, a grandeza do seu poder, para o qual não há impossíveis, e daquilo que é difícil para nós, não é mais difícil e em nada difícil para o nosso Deus. E é um Deus também que tem sabedoria. Aí ele vai começar a pensar nos planos de Deus, nas ações de Deus, no decurso da criação de todas as coisas e depois no decurso do tempo e da história. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai começar a questionar a seguinte situação. Em algum momento, Deus precisou do conselho de alguma pessoa para tomar a decisão certa, para conduzir o ser humano no melhor caminho, para realizar o seu plano de salvação em Cristo. Em algum momento, ele prometeu alguma coisa que ele não foi capaz de cumprir. Em algum momento, o Senhor pediu, de fato, orientação, porque ele estava numa situação inesperada, num problema que ele não tinha imaginado que poderia surgir. Então ele começa a falar da riqueza, da profundidade, do conhecimento de Deus. Como Deus conhece tudo. Como Deus sabe com profundidade todas as coisas que acontecem, o porquê elas acontecem. A cena que foi montada, que foi formada na nossa vida para 2023, o porquê que ela foi montada, por que a situação chegou aí, as condições que existem e as condições que vão surgir, as portas que estão fechadas e aquelas que Ele vai abrir. E é por isso que às vezes Ele nos surpreende, fazendo mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que nós opera. Então, se nós temos que confiar em alguém, nós vamos confiar em quem? Na força do nosso braço? Num grande, num belo projeto, bem montado, dentro do nosso conhecimento, que é tão limitado? Tiago nos lembra da fragilidade da vida humana e da fabilidade dos projetos humanos. O quanto uma coisinha tão pequena pode acontecer e pode desestruturar tudo aquilo que nós imaginamos para aquele dia. Imagine para um ano inteiro. Se nós podemos ter a nossa vida desestruturada e viver situações, circunstâncias que num só dia, que nós planejamos bem, não aconteceu, imagine em 365 dias do ano. Então o desafio que Deus traz ao meu coração e ao seu é planejar sim, é buscar avaliar as possibilidades e as necessidades, mas nunca deixar de confiar no Senhor. Esperar no seu poder, esperar na sua graça, esperar no seu amor, esperar no seu agir, esperar no plano, no projeto que Ele tem, confiar no caminho que Ele aponta, no conselho que Ele dá, firmar a nossa vida naquilo que Ele nos instrui. Confiança em Deus, não em nós mesmos, não na força do nosso braço, não apenas nos nossos projetos, ou nos nossos líderes, ou nos recursos que às vezes hoje são muitos e amanhã nós não sabemos se serão suficientes. Confiamos no Deus que tudo sabe, no Deus que não precisa de conselheiro, no Deus que não precisou receber algo de nós antes de agir em nosso favor. Mas quando éramos ainda pecadores, Ele agiu com amor, agiu com compaixão, agiu com graça, agiu com misericórdia, para fazer de nós seus filhos. Quando nós éramos herdeiros da morte,
Ele já nos presenteou com a vida. Quando nós não tínhamos nada, senão a eternidade sem Ele, os danos, as lutas, as penas eternas no inferno, Ele nos tornou filhos, herdeiros do seu reino, para viver com gozo, para viver com paz, para viver com vida abundante, vida eterna, junto com Ele, reinando com Ele para todos sempre. Então Deus não precisou primeiro receber para restituir. Isso é coisa nossa. Nós precisamos receber para restituir. Nós precisamos ganhar para poder oferecer. Nós precisamos primeiro conquistar para depois poder compartilhar. Deus não. Diz o texto que Deus já tem tudo. Ele é Senhor sobre tudo. Ele é Senhor sobre tudo. Ele conduz a história. E aquilo que nós não conseguimos, que nós não temos controle, Ele tem. E aquilo que está difícil para nós, está ao alcance do agir da sua mão em nosso favor. Então Deus, Ele não é vencido pelas circunstâncias, Ele não é surpreendido pelas circunstâncias, Ele não é impedido por alguém, por algum governo, por algum imperador, por alguma força no tempo e na história. Querendo Deus agir, ninguém pode impedir o agir da sua mão. Então Ele nos convida a confiar nele, a colocar diante dele os sonhos, os projetos, os desafios e as lutas, os tempos difíceis, vivendo com ele o momento da sequidão, da necessidade de recursos, mas sabendo que ele vai providenciar o manancial de bênçãos, passando, quem sabe, com ele e em favor e em razão do seu socorro o tempo da tempestade, mas acreditando que ele pode transformar em bonança, vivendo a noite de choro, mas sabendo que o Senhor pode promover a alegria logo pela manhã. Confiança em Deus. Você confia nele? Ele é merecedor da nossa confiança em razão de quem Ele é, em razão de quem Ele tem sido na nossa vida, em razão do que Ele já fez por nós até aqui. Porque se movemos e nos existimos, é porque Ele tem cuidado de nós. Se Deus é aquele que merece a nossa confiança, Ele é aquele que espera a nossa fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Esse texto de Mateus é um texto onde o próprio Jesus, Filho de Deus, traz esse desafio para nós. Ele está falando da seara e os servos. Ele está dizendo que o Senhor da seara chamou os servos e lhe confiou tarefas e dons e talentos para serem realizados, para serem cumpridos, para serem trabalhados. E que há servos bons e fiéis que receberam de Deus os talentos e trabalharam com fidelidade, e esses dons, esses talentos, essas possibilidades, ouviram e ouvirão do próprio Deus, do próprio Senhor da seara, essa expressão: disse-lhes o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Algumas verdades nesse texto que eu preciso estar atento. Primeiro, é que aquilo que eu tenho é confiado por Deus na minha mão. A minha vida, o tempo da minha existência, tem que ser administrado com muita sabedoria, com muita prudência, com um bom propósito de fazer do nome de Deus glorificado no tempo da minha vida, nas escolhas que eu faço, nos lugares onde eu vou, com quem eu faço as minhas parcerias, com quem eu me assento à mesa, de quem eu ouço os conselhos. A minha vida é dádiva de Deus, é dom de Deus, e eu preciso exercer, né, essa vida, gastar esses dias, investir esses dias naquilo que agrada a Deus, naquilo que glorifica a Deus, naquilo que corresponde à graça da dádiva da vida que Ele me concede. Ao procedimento certo e ao procedimento errado, às escolhas certas e erradas, às ações obedientes e às ações desobedientes ao Senhor. E esse texto me diz que eu posso receber de Deus essa expressão tão maravilhosa: servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco que eu lhe confiei, sobre muito te colocarei. Porque tudo que nós recebemos de Deus hoje, mesmo que seja muito para nós, ainda é muito pouco diante da eternidade que Ele nos reserva, diante daquilo que Ele ainda vai trazer para nós. Imagine você uma vida de 80, de 90, de 100 anos,
Agora alguns têm passado de 100. Mas o que é 100 anos? Comparado à eternidade, muito pouco. Até a vida, até os dias que Deus nos dá, naquilo que Ele reserva lá na frente, no muito que Ele vai conceder, é pouco. Então Ele quer que a gente expresse fidelidade no pouco, que Ele confia a nossa mão, na família, que Ele nos coloca para cuidar, na vida dos filhos, na vida das filhas, na vida do cônjuge, na vida do pai ou da mãe, do irmão, da irmã. Existe aí um convívio, existe aí um propósito de carinho, um interesse de harmonia no relacionamento, existe a possibilidade de auxílio, de ajuda na vida da casa, nos projetos da casa, nos sonhos da família, nos embates, nas lutas que a família atravessa, em tudo o filho, a filha, o cônjuge, o marido, a mulher, o pai, a mãe, sempre pode ajudar, sempre pode dividir as tarefas, dividir o peso, das coisas simples do dia a dia da casa, no lavar do prato, no colocar uma mesa, no limpar a poeira dos móveis, até as questões mais complexas, onde você vai ter que, quem sabe, botar a mão no bolso para ajudar num projeto de construção de uma casa própria. Ou então trabalhar bastante, se desdobrar para socorrer agora aquele que está enfermo e que não tem condição mais de fazer aquelas tarefas, você vai ter que se desdobrar para cumprir as tarefas dele também ou dela, enquanto ele não tiver possibilidade. E ainda vai ter que cuidar dessa pessoa, né? Dar o seu carinho, dar a sua atenção, ajudar a levar no médico, acompanhar no médico, acompanhar no hospital. É cuidado com aquilo que Deus confia à sua mão, a sua vida, a sua família, seus dons, os seus talentos, sua capacidade de trabalhar, sua capacidade de crescer no conhecimento, o conhecimento que Deus te deu, tudo isso deve ser usado para o bem, porque você pode usar para o bem ou para o mal. Todas as coisas. Existe o bom uso e o mau uso. Existe o bom uso da internet e o mau uso dela. O bom uso do celular, do WhatsApp, para enviar as mensagens, para animar as pessoas, e o uso também que estraga, né? Que lança as fake news, que fala mal, que fofoca, que passa como verdade aquilo que é mentira. De tudo que Deus confia à nossa mão, nós temos que pensar que Ele quer ver em nós essa fidelidade aqui. Porque Ele vai trazer muito mais depois. É o pouco, que pode ser acrescentado de muito, mas se Deus identificar o quê? Fidelidade. Fosse fiel no pouco. Expressando fidelidade no pouco, fidelidade em tudo, fidelidade a todo tempo, nós vamos receber a graça de ser colocado sobre o muito, de Deus considerar mais, de Deus confiar mais coisa nas nossas mãos. Tem projetos de Deus, tem ações de Deus na sua vida profissional, na escola, como professor, como aluno, na empresa, como patrão ou empregado. Há tarefas para você cumprir, há pessoas para você cuidar, na sua vizinhança, na sua rua, na sua igreja. Há cargos aqui na igreja, há ações, atividades com as quais você pode desenvolver. Deus está confiando para você. Deus está confiando as suas mãos. São talentos que Ele traz, são valores, são recursos que Ele coloca para você usar. E Ele espera chegar no final do ano e poder dizer para você: muito bem, servo bom, serva fiel, fosse fiel no pouco, para o ano que vem vou te dar ainda mais, vou confiar ainda mais coisas, vou trazer ainda mais talentos, vou criar ainda mais possibilidades. E no porvir vou te colocar sobre o muito que te é reservado e que é reservado a todos aqueles que me servem com fidelidade. Então, nós temos que entrar para o ano entendendo o desafio de Deus nas coisas que Ele coloca às nossas mãos para cuidar. Nos recursos financeiros, nas pessoas, nas tarefas, nas funções, nos papéis. Deus espera ver em nós fidelidade. Por quê? Porque Ele é fiel. E até na nossa infidelidade, Ele não se torna infiel, porque fidelidade faz parte do caráter de Deus, Ele não pode negar a si mesmo, e até quando nós somos infiéis, Ele se mantém fiel para nos sustentar, para nos corrigir, para nos arregimentar, para trabalhar a nossa vida, para tirar, quem sabe, as arestas, mas para que nós possamos entender que a fidelidade leva a um bom resultado, leva a uma atitude de zelo, de carinho, de cuidado com aquilo que Ele põe à nossa mão,
para a gente não jogar fora o tempo, para a gente não desperdiçar a vida, para a gente não gastar dons e talentos com aquilo que não edifica, com aquilo que não abençoa as pessoas, com aquilo que não glorifica o nome de Deus. Para fazermos uso do nosso ano, diante dos desafios que temos, sabendo de que a fidelidade vai trazer das mãos de Deus mais na nossa vida. Quanto mais e quanto melhor nós fazemos para o Senhor, quanto mais nós entendemos que tudo que Ele coloca nas nossas mãos é para ser feito como aqueles que servem ao Senhor, não apenas a empresa, não apenas as pessoas, não apenas a cidade, não apenas dentro do nosso interesse, dentro do nosso querer, dentro daquilo que a gente acha que vai fazer bem para a gente, então eu me envolvo, então eu me dedico. Quando eu entendo que Deus coloca a minha mão para que o nome dEle seja glorificado, para que a vontade dEle seja cumprida, que eu me torne um instrumento do seu agir, para que prospere o querer de Deus junto aos homens na terra, junto à igreja, junto à família, junto ao trabalho, junto à vizinhança, junto à cidade, junto ao país. Quando eu percebo essas coisas e cumpro e faço bem, o ano que vem eu recebo mais de Deus para fazer, porque é na minha fidelidade que Ele me confia mais recursos, que Ele traz mais possibilidades para me realizar mais coisas. E você pode fazer a avaliação disso na sua vida. O ano nas coisas que você zelou com mais cuidado, com mais carinho, com mais fidelidade, fazendo mais dentro da vontade de Deus, no outro ano Deus colocou mais para você fazer. Deus confiou mais coisas às suas mãos, porque Ele vê em você fidelidade que lhe dá credibilidade. Porque quem tinha 5 talentos passou a ter 10. Quem tinha 2 passou a ter 4. Mas quem tinha 1 e não serviu bem, até o que tinha foi tirado. Quando a gente não expressa a fidelidade, o que acontece? Aquela chance que Deus nos deu, aquela oportunidade que Deus nos deu, de repente a gente perde. Aquela porta que Ele abriu, de repente se fecha. Aquelas pessoas que Ele confiou para o cuidado, o ano que vem não estão mais perto da gente. A gente não consegue cuidar mais. Então, tudo vem, irmãos, do zelo pela fidelidade naquilo que a gente faz. Deus quer a nossa confiança para abençoar a nossa vida, mas Ele quer abençoar a nossa vida contemplando em nós a fidelidade em todo o tempo. Não é para algum dia do ano, não é para algum mês, não é para algum momento, alguma situação ou circunstância que me agrada. É em tudo que Deus confiar, é em tudo que Deus trouxer. Ele quer ver em nós essa fidelidade para fazer conforme as nossas forças, para fazer em obediência à sua vontade, para fazer seguindo no caminho que Ele apontou, que aos nossos olhos às vezes parece um pouco mais difícil, mais longo, mais demorado, mais duro de se caminhar. Que é por um projeto que a gente nem avaliou, que a gente nem esperava, que está fora de tudo aquilo que eu planejei. De repente Deus me põe ali. De repente Deus me coloca naquela situação, naquela circunstância, naquela possibilidade, naquela oportunidade. Eu falo, não vou fazer. Chame outro, convoque outro aí, porque não está dentro do meu plano. E aí nós perdemos de multiplicar os talentos, de receber mais. Que Deus quer confiar a nossa mão, porque nos falta às vezes a fidelidade. Em tudo, seja visto em nós fidelidade, no que Deus confia a nossa mão. Em todo o tempo, não só em algum dia do ano, mas em todo o ano. Não só em algumas situações, em algumas circunstâncias, mas em tudo que Deus nos confia a mão para fazer. Que Ele veja em nós fidelidade e que Ele chegue, quem sabe, no final do ano para dizer para você, bem está, servo bom, serva fiel, fosse fiel no pouco, trabalhastes bem os 5 talentos que eu te confiei, agora eu vou te dar 10, agora eu vou te dar 4, porque você exerceu bem os 2 que lhe foram confiados antes. E aí, vou reservar para você um muito, porque a sua fidelidade no pouco tem sido demonstrada. Então não pode nos faltar, irmãos, confiança em Deus, não pode nos faltar fidelidade a Deus, e eu espero que não nos falte generosidade para com o reino de Deus. E não pense no reino de Deus apenas como a Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, uma instituição eclesiástica. A igreja é reino de Deus, mas o reino de Deus é muito mais do que igreja. Instituição. Seja batista, metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus. O reino de Deus é um reino que se espalha pelo mundo. O reino de Deus é o reino que proclama com fidelidade o plano de salvação. Anuncia o Senhor na sua vida, aonde você vai. O reino de Deus é o mundo que caminha na sua podridão e precisa do salzinho da terra que você
e que você vai levar para ajudar a evitar a podridão total. O reino de Deus é um mundo que jaz no maligno, que jaz na escuridão, nas trevas, que vai ser iluminado pela sua vida, pelo seu proceder, pela sua vivência, pelo seu agir diferente, pela promoção de paz em meio ao conflito, que você vai levar, e de esperança em meio ao desespero, e de alegria em meio ao choro, e com consolo em meio à perda, em meio ao luto. Servir ao reino de Deus com generosidade. Generoso é aquele que se doa deliberadamente, sem medida. Não fica vendo até onde vai doar, até onde vai participar, até onde vai ajudar. Mas ele se entrega para doar naquilo que ele pode fazer. É claro que Deus não espera de você o que você não possa fazer. Por isso que ele fala que você deve fazer conforme as suas forças. Porque ele não quer que você vá além daquilo que você pode. Ele sabe muito bem onde você pode. Mas ele não espera que você faça menos. Exatamente porque ele sabe até onde você pode ir. Então ele espera de você aquela participação da vida, do ano, na vida das pessoas, no reino de Deus, generosa. Que não economiza. Que não fica medindo se é o seu projeto, se é do seu jeito, para ver o quanto você vai dar, o quanto você vai se dedicar. Mas que entenda que há um projeto de Deus, há um querer de Deus, que vai além do seu. E que pode abençoar mais do que você abençoaria fazendo do seu jeito. E eu trago ali 2 textos para relembrar a memória. Jesus está no templo. Ele está contemplando as pessoas que estão trazendo os dízimos, estão trazendo, depositando as suas ofertas no templo. E ele contempla muita gente rica, muita gente de posse, que vem ao gasofilácio. Mas chama a atenção dele uma viúva, que joga no gasofilácio 2 moedinhas. Os estudiosos acreditam que essa viúva fez a menor oferta que você poderia fazer no templo, quando se pensa em momento de gratidão. Você reconhece o feito de Deus e você quer manifestar a sua gratidão financeiramente. Aí você levava no templo e havia estipulado pelo judeu um valor mínimo, que ela arrancou do bolso as 2 moedas que simbolizavam, que representavam o mínimo financeiramente da gratidão pelas bênçãos recebidas, e ela deposita ali no gasofilácio. Jesus estava contemplando todas as pessoas, mas quando aquela mulher chega, ele chama a atenção dos discípulos para dizer o quê? Essa mulher contribuiu mais do que todos. Os discípulos devem ter pensado, mas como assim, Senhor? Nós estamos vendo gente aqui rasgar a carteira. Nós estamos vendo gente aqui debulhar moedas. Essa viúva veio e trouxe 2 moedinhas, o mínimo da oferta, considerada possível para aqueles que são gratos. Mas Jesus, que conhece o coração, que conhece a medida das forças, a medida das possibilidades, disse, ela deu tudo que ela tinha. Para Deus não importa de fato o valor. O valor só importa para nós. Fulano deu muito, fulano deu pouco. Para Deus o que importa é o que é feito de coração. É o que é feito dentro daquele sentimento de generosidade. Porque aqueles muitos ricos levaram para casa muito mais dinheiro do que deixaram no gasofilácio. Então eles expressaram muito menos generosidade. Porque aquela viúva pegou os últimos trocados, tostões que tinham e apresentou como sua manifestação de gratidão a Deus naquele momento. E é por isso que generosidade é doar liberalmente. Na medida das suas possibilidades. Sabendo que fez o melhor que você podia fazer. Generoso é aquele que doa também de seus recursos. Deus nos concede, Deus nos dá pela nossa confiança, pela nossa fidelidade, Ele pode multiplicar isso muitas vezes. E a gente pega daquilo que Deus nos deu e coloca à disposição do reino de Deus, do propósito de Deus, do querer de Deus. E não estou falando só de dinheiro, mas estou falando de tudo que Deus nos dá. Inclusive o tempo, inclusive os cargos, inclusive as posições que a gente ocupa.
os papéis que a gente desenvolve na família ou na sociedade, na igreja. Mas o propósito é entendermos que devemos nos envolver com o reino de Deus com um sentimento de grande generosidade, como aquela mulher. Ela se apresentou sendo generosa, deu tudo que podia, deu tudo que tinha. E o Senhor então louvou aquela mulher junto aos discípulos, pela sua generosidade. O outro texto é o texto do menino, com 5 pães, 2 peixinhos. Uma multidão estava ouvindo o Senhor Jesus, os seus discursos, ele se prolongou por lá, nos seus ensinos. A multidão estava maravilhada e o tempo correu. De repente ele olha no relógio e fala assim, olha, já passou muito da hora do almoço. Nós não servimos nada para esse povo comer. Nós estamos numa região de pouco recurso. Aí ele chamou Tiago, que era quem mais conhecia aquela região, e falou assim, Tiago, onde a gente consegue comprar pão para esse povo todo aí? Como é que a gente consegue dar de comer para essa gente? Ele falou assim, Senhor, é muito difícil, nós precisaríamos de muitos pães. E mesmo que fosse possível, nós não temos recursos para isso na bolsa dos apóstolos. Pode perguntar para Judas aí, que é quem cuida da bolsa, seria necessário muitos denários para alimentar tanta gente. Então ele disse aos discípulos, sai por aí, vê se você consegue alguma coisa para comer. Jesus deve ter pensado, bom, ele vai reunir alguma coisa para a gente comer, eu e os apóstolos, ele e os discípulos, né, pelo menos, né? Vai tentar buscar um recurso para nós. E a orientação dada para Cristo é o seguinte, olha, vamos dispensar a multidão, cada um sai pelo caminho e encontra o que comer, que fica mais fácil, cada um por si. E Deus por todos. Mas Jesus os surpreendeu quando eles trouxeram 5 pães, 2 peixinhos. Uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E ele abençoou, ele orou, e ele deu graças. Ele disse aos discípulos, agora pode repartir. Senta o povo aí, em grupo de 50, de 100, e começa a repartir. Manda o povo se assentar pela grama. É hora do alimento. É hora do pão de cada dia. E com a generosidade daquele jovenzinho que tinha um lanche para si, saiu de casa prevenido. Ou ele era muito prevenido, ou ele tinha uma mãe muito cuidadosa que o preveniu, falou, você vai ouvir Jesus, vai levar o seu lanchinho, você vai voltar tarde, né? Preparou o embornalzinho dele lá com os pães e peixes. E ele foi. E diz o texto que eles foram distribuindo, e ainda sobrou 12 cestos de pães. De 5 pães, 12 cestos mais sobrou. Um para cada discípulo carregar, para não mais duvidar da providência de Deus. Quando Deus encontra um coração generoso, Ele pode transformar, multiplicar aquilo, de maneira que a gente nem espera, nem sonha. 5 pães, 2 peixinhos, alimentou uma multidão e ainda sobrou. Diz o texto que todos comeram até se fartarem do pães e peixes. E sobrou alguns cestos de pães para os discípulos levarem na viagem, para assistir mais gente aí pelo caminho, colocando o cesto lá no barco, né? Para sair para outra margem do mar da Galileia. Irmãos, generosidade nossa é abençoada sempre pelo agir de Deus. Um agasalho que você doa, um prato de comida que você dá para alguém, um socorro que você presta, dando companhia, oferecendo um ouvido para um desabafo. Deus transforma aquilo que é pouco para nós, eu sei, mas não muito, para aqueles que estão sendo assistidos, para aqueles que estão sendo que estão sendo socorridos. Às vezes só a sua companhia, né? Você não tem o que dizer, a situação é tão difícil. Você vai lá, se coloca do lado, se assenta do lado, dá companhia por um tempo. Faz um bem para aquela vida, o seu silêncio, mas a sua presença. Nós não sabemos o que Deus quer fazer, mas às vezes Ele não faz, porque nós não temos disposição de sermos generosos. Nós temos a nossa vida corrida, nós temos os nossos compromissos, nós temos os nossos interesses com a gente mesmo, né? Com aquilo que é importante para nós. Como o sacerdote que encontrou o samaritano no caminho, como o levita que encontrou o samaritano no caminho, e somente que encontrou o homem que havia sido saqueado, né, pelo caminho, estava lá caído, semi-morto,
somente o samaritano viu nele o próximo que ele podia ajudar, dar um pouco do tempo, dar um pouco do recurso, assumir o compromisso, né, no cuidado, quando voltasse, naquilo que fosse mais necessário. O religioso, aqueles que deveriam fazer aos olhos de Deus, expressando a sua confiança em Deus, a sua fidelidade a Deus, não fizeram. O samaritano, que era desacreditado, que o judeu não considerava como irmão, como cristão, se nós fôssemos considerar hoje, foi quem fez. Eles achavam que se o homem estava machucado, caído pelo caminho, já tinha sido levado dele todas as coisas, e vem agora o samaritano, aí ele está morto. Mas foi a partir do samaritano que Deus manifestou o cuidado, porque ele foi generoso. Generosidade. Generosidade é algo importante para nós praticarmos em 2023. Porque nós vamos encontrar muita gente precisando, às vezes, de um abraço, de um sorriso, de um aperto de mão, de ter o seu trabalho considerado, de receber a nossa gratidão, de receber a nossa consideração, de ver que a gente ainda enxerga ele por aí ou ela por aí, às margens do caminho, né? Machucados, feridos, mas em condição de serem socorridos, assistidos. Generosidade é importante, porque o mundo está cada vez mais egoísta, a gente pensa cada vez mais na gente, no tempo da gente, nas coisas que a gente tem que fazer, nos problemas que a gente tem, mas tem muita gente aí precisando apenas de um aperto de mão, apenas de um sorriso, apenas de um abraço, apenas de uma oportunidade no trabalho, às vezes de dinheiro, às vezes de ser levado ao hospital, às vezes de ser acompanhado no momento da dor, porque está passando por um tempo difícil, e gostaria de ter alguém que o animasse, que o visitasse, que orasse com ele, que de alguma forma fosse nas mãos de Deus um instrumento para ajudá-los. E aí Deus espera de nós o quê? Generosidade, porque a gente entra no ano pensando o quê? O que eu posso fazer por mim? Nos sonhos, nos desafios que eu tenho. E às vezes nós temos que pensar o que Deus quer que eu faça pelo outro. Porque quando nós expressamos generosidade, nós expressamos primeiro como reconhecimento daquilo que Deus já fez. Deus tem nos dado. Deus tem colocado no nosso guarda-roupa. Deus tem deixado lá na nossa conta bancária. Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado condição de sorrir, de levar o bom conselho, de ser a pessoa que leva a esperança para aquele que está desanimado no desespero. Nós podemos ajudar, mas nós pensamos apenas na gente, né? Mas Deus tem feito tanto para a gente poder fazer para o outro. Mas no corre-corre nosso, na agenda apertada nossa, na preocupação nossa com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com os nossos trabalhos, nós passamos pelos outros chorando na rua e os deixamos, né? No seu choro, na sua lágrima, na sua dor. Estamos com pressa demais, estamos envolvidos demais com as nossas coisas. Então Deus quer generosidade para nós, ou nós. Generosidade por gratidão. Se Deus fez, eu sou grato. Se eu sou grato, eu demonstro em atitude. E a minha atitude vem na generosidade que eu dou em favor da igreja, no empenho que eu dou junto aos trabalhos, na minha cooperação junto às atividades, junto às tarefas, junto aos eventos, junto aos projetos que a igreja tem, para tornar a igreja mais produtiva, em razão daquilo que Deus já fez para mim. É gratidão. Eu expresso fidelidade, eu trago o meu dízimo, eu trago a minha oferta, porque Deus já colocou na minha conta bancária, já colocou na minha despensa, por isso eu trago para montar a cesta básica para alguém que não tem. É gratidão. É reconhecimento, mas é gratidão. E é obediência, porque Deus quer que a gente cuide do próximo. Ame o próximo como a nós mesmos. Desejar fazer para ele, fazer para ela o que eu desejasse que fosse feito para mim. Então, diante dos desafios que o ano nos traz, nós não podemos esquecer da generosidade. Generosidade para com o reino de Deus, que não se limita àquilo que a igreja presbiteriana possa fazer a partir da sua vida. Envolve isso também. Mas o que a igreja pode fazer como igreja de Cristo, como povo de Deus, naqueles que estão lá fora, envolvidos na sua vida. Para fora dos portões do templo. Como você pode fazer? Pela sua generosidade, para levar conhecimento de Deus, amor de Deus, graça de Deus, bondade de Deus, compaixão de Deus, socorro de Deus, auxílio, ajuda de Deus, àquele que está lá à sua volta. Aquele que está lá no seu caminho. Então é o desafio de Deus para nós, para o ano. Nossa vida
deve ser marcada pela confiança em Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de você, Deus vai te ajudar diante das lutas, Deus vai aplanar para você os caminhos e abrir as portas necessárias. Deus que te ajudou é o Deus que vai te ajudar. Deus que te sustentou é o Deus que vai te sustentar. O Deus que proveu vai continuar provendo. Ele cuida de nós. Mas que Ele veja em nós a fidelidade para dizer, servo bom, serva fiel, vou dar mais talentos, vou confiar mais coisas. Sua fidelidade vai ser recompensada com mais credibilidade. E eu vou preparar para Ele no porvir coisas grandes, porque nas coisas pequenas ela tem se mostrado fiel. Mas que Deus veja isso através da nossa generosidade, no serviço, na dedicação, no empenho em favor do reino de Deus, por reconhecimento aos cuidados que dele vêm, por gratidão por tudo aquilo que Ele já tem depositado na nossa vida, mas também por obediência, porque é o que Ele espera de nós, que nós façamos o nosso melhor, que nós realizemos o melhor trabalho, na certeza de que no Senhor nosso trabalho não será vão.